Nos anos 60 ainda, a gente, né, anos 50, 60, o que, que a gente tem? Aí que a gente começa a entender a mistura das coisas, né? Por quê? O que, que aconteceu nos anos 50? Apareceu esse cara aí, ó. Acho que vai aparecer agora, né? A transição demora um pouquinho. Apareceu aí, ó. Bill Haley e seus cometas. Chuck Berry, Eddie Cochran, Little Richard. Tirando o Stray Cats, que eu coloquei o Stray Cats só pra enquadrar eles dentro do rockabilly, né? Mas os outros quatro, qual que é, né, a coisa em comum entre todos eles, né? Todos eles são do interior dos Estados Unidos. Todos eles são caipira, digamos assim, né? Todos eles vieram dessa cultura do country, todos eles vieram da cultura do hillbilly. E inclusive, olha só que interessante, né? Por que, que lá no começo eu pedi pra todo mundo ficar esperto na palavra hillbilly? Dá uma olhada na tela aí. Tem alguma coisa que lembra hillbilly aí? Rockabilly. O próprio. Né? Então o que, que é o rockabilly? Nada mais é do que o rock do caipira. Se hillbilly, né, é a palavra para caipira e hillbilly é a música caipira, o rockabilly era esses caras fazendo rock, né? Porque o rock and roll, essa palavra rock and roll, ele é na verdade uma gíria, né? Que a gente pode traduzir para o nosso português aqui, adaptar para o brasileiro, como rala e rola. E isso vem dos negros, né? Então o culpado desse nome aí tá ali embaixo, ó, Little Richard, né? O Little Richard veio com, né, aquela famosa wabab lubab lubab bam boom, que veio, né, da música negra que ele aprendeu em casa, mais a música country que estava ali ao redor dele, né? Porque ele morava no, numa região de música country, né? Assim como o nosso amigo Chuck Berry também. E o Chuck Berry, o que, que é mais interessante, né? A gente pegando o gancho dele agora. Aquela música mais famosa dele, Johnny B. Good, né? Ele fala justamente sobre quem, né? Sobre um country boy. Quem é esse country boy? Ele mesmo. Né? Essa música é uma música autobiográfica, ele fala dele. Né? Porque o cara da música, o Johnny B. Good, ele toca o dia inteiro a guitarra dele e a mãe dele fala pra ele: ó, um dia você vai ser um cara grande, um dia você vai tocar pra várias pessoas, as pessoas vão ver o seu nome, né, piscando nos letreiros. Então, é uma música autobiográfica aí do nosso amigo Chuck Berry. Sabia dessa aí, Marcelinho? O, o, não, cara. Puta merda. Não sabia, não, cara. O Alex está falando aqui, né? Eu não entendi direito. E o Martin McFly, né? Não sei se ele está se referindo àquela questão do filme do De Volta para o Futuro, que ele volta lá para os anos 50 e faz o. Muito bacana, cara, muito bacana, cara. Assim, eu confesso que essa parte não é a minha. Eu não tenho muito conhecimento, cara. Sensacional, cara. Muita coisa, muita informação aí. Fantástico, fantástico. Pois é, bicho, tem muita coisa que a gente nem imagina, né? Que a gente curte o rock and roll e tal, a gente não sabe da onde que veio às vezes as coisas, né? E só voltando Sim, nesse sim. slide aqui de novo, pra mostrar um negócio pra galera aqui, né? Acredito que o pessoal deve ter assistido o filme La Bamba, é um filme dos anos 80, né? Que conta a história justamente do compositor da música, né? La Bamba. E o. Por que, que eu coloquei aqui o nosso amigo aqui do Stray Cats, né? Porque ele participa do filme e faz justamente o papel do Ed Cochran. Então esse cara que tá aqui em cima, o Ed Cochran original, ele foi interpretado no cinema pelo. Esqueci o nome dele agora, do Stray Cats. Caramba, eu Quem não lembrar o sabia nome disso. dele aí? Mais uma coisa que eu não sabia. Não, não, peraí que eu Quem não. lembrar o nome do guitarrista do Ah, mas Stray eu não Cats, sabia. coloca aí por favor. Ah, o guitarrista é o Brian Setzer. Brian Setzer, o próprio, exatamente. Então o Brian Setzer ele É, interpretou o Ed Cochran no cinema, né, no filme do La Bamba. Falando nisso, a já que a banda. gente entrou nesse assunto,
Marcelinho, você sabe qual foi o dia que o Rock morreu? O pessoal fala? Música do Don McLean, né? Exato, na música do Don O McLean dia que o fala sobre Rock isso também. morreu. Isso. Tá retratado no filme La Bamba, né? O dia que realmente você tem lá que morre o Rich Valens e o Ed Cochran também num acidente aéreo, né? Eles iam viajar e aí tem um acidente com um avião e eles morrem. Esse é o dia que o pessoal disse que o dia que o Rock morreu. Exato. Inclusive esse cara aqui, ó. Acabei de colocar aqui no slide. Tem os três aqui, ó. O dia que o Rock morreu foi conhecido porque foi um acidente aéreo, exatamente, que o Marcelinho falou, que morreu esses três caras aqui. Então a gente tem aqui, ó, o Rich Valens, é o primeiro da direita. No meio, a gente tem aqui o Buddy Holly. E o cara da esquerda aqui com o violão é o Big Bopper. Então os três estavam no mesmo avião, né? Detalhe, quem assistiu o filme lembra, né, que o Rich Valens ele estava programado para viajar de ônibus, né? E quem ia no lugar dele no avião era o baixista que tocava com o Buddy Holly, né? Grava isso aí, ó. O baixista que tocava com o Buddy Holly, beleza? Então, o Rich Valens, ele tava doente, tava gripado no dia, e aí para não viajar de avião, o baixista do Buddy Holly trocou com ele. Falou, cara, você tá doente? Vai no avião então, que eu vou de busão. Beleza? Aí trocaram, e infelizmente o avião caiu, né? E aí ficou conhecido como o dia que o Rock morreu. E como o Marcelinho lembrou bem, né? Tem uma música do Don McLean, American Pie, né? Bye bye Miss American Pie, que conta justamente um pedaço dessa história, né? Legal. E do lado, quem que é os caras do lado aí? Reconhece, Marcelinho, os caras do lado? Pessoal que tá no YouTube aí, ó. Se reconhecer algum desses quatro cidadãos que tá na foto, digita pra nós aí o nome dos caras. Digita aí. Sandra, eu queria só fazer uma correção minha aqui. Eu falei, eu confundi o Ed Cochran com o Buddy Holly. Quem morreu foi o Buddy Holly. Isso. Na hora que eu fiz uma confusão na hora que eu estava falando. O Buddy Holly. É isso aí. O Buddy Holly que foi um cara também que influenciou, nossa, cara, muita gente, né? Pra você ter ideia, o próprio os caras do Deep Purple, né? Foi influenciado por ele. Pelo Buddy Holly, né? Ó, o Alex Pulido colocou aqui, ó. Elvis, beleza, acertou um. E os outros três? Quem sabe quem que é os outros três aqui? O Elvis tá fácil, né? O Elvis tá sentado no piano. Amado Batista. Ô Marcão, Amado Batista não, Marcão. Eu vou dar uma dica. Um deles, o Elvis está sentado no piano, está sentado no instrumento que o cara se destacou. Boa, Marcelinho, boa. Pode crer. Com essa dica aí fica mais fácil, né? Ó, eu vou dar uma outra dica. Enquanto você deu essa daí, eu vou dar uma outra dica. O cara lá do fundo, o que tá de pé olhando pro piano, ele é um gigante da música country. Nessa época ele fazia rock, né? Mas ele é um gigante da música country e era conhecido como o Homem de Preto. Nossa, praticamente já entreguei o nome do cara. Olha lá, o Alex Pulido acertou. Johnny Cash. Esse mesmo, Alex. Então beleza, acertamos dois. Elvis sentado, Johnny Cash lá no fundo, faltam os dois aqui. O Marcelinho já deu uma dica matadora sobre o cara que tá de pé aqui no primeiro plano, né? Na verdade o instrumento dele é o piano. O Elvis tá ali fazendo uma graça ali, mas o instrumento é do cara que tá de pé aqui. Aí o Alex lá, Jerry Lewis. O Alex tá manjando, hein? O Marquinhos falou Roy Orbison, não é o Roy Orbison, Marquinho. É, o Alex acertou aí, ó. Jerry Lee Lewis, o próprio. E o terceiro, o quarto cara aqui, acredito que ninguém vai acertar.
Quer dizer, vamos lá, vou dar uma dica, vai. Só pra não dizer que eu não falei. Esse cara que tá faltando aí na foto, ele é o compositor de Blue Suede Shoes. É graças a ele que o Elvis gravou Blue Suede Shoes e fez um sucesso gigantesco. E aí, quem chuta quem que é o cara? Essa foto é emblemática, Marcelinho. Esse cara, pra você ter ideia, influenciou o Mark Knopfler. Eu vou dar uma dica. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. A frase é: Gene é um gênio. É um gênio. O pessoal acha que não vai acertar, não. Bom, esse cara é o Carl Perkins, né? Então o Carl Perkins foi o compositor da Blue Suede Shoes, né? E é graças a ele que o Elvis fez um sucesso tremendo, né? Então essa foto foi tirada lá na Sun Records, né? Que era a gravadora que iniciou gravando aí os rock, né? O rockabilly, e os 4 eram contratados dela. Pra você ter ideia, o que acontecia aí, né? O dono da gravadora, ele gravava com os caras e sempre fazia turnês, né? Então, para lançar os discos, eles faziam turnês por várias cidades dos Estados Unidos, né? Para apresentar as músicas, né? Porque, não sei se o pessoal sabe, com certeza deve saber, mas antes o pessoal criava as músicas, né? Compunha as músicas, apresentava essas músicas para o público, e só depois as músicas que eram mais, assim, receptivas pelo público, né? Que o público recebia melhor, eram essas músicas que eram gravadas, que virava disco, né? Então isso aconteceu muito até os anos 70, né? Depois de 70 para frente começou a mudar as coisas. Aí o pessoal gravava os discos para depois lançar as músicas, né? Mas antes era o contrário.